Olá, tudo bom? Boa noite. Começamos aqui o nosso segundo encontro do nosso grupo de estudos da plataforma Mário Pedrosa Atual. E é um prazer estar aqui nesse segundo evento, né? E com todos esses ilustres participantes. E para não demorar muito, já apresento logo o nosso palestrante de hoje, a nossa contribuição de hoje, né? Aquele que vai apresentar os seus estudos para nós e depois a gente vai ter uma pequena conversa sobre esse estudo. O professor Denis Carepols. Muito obrigado por vocês ter aceitado aqui participar aqui dessa conversa e muito obrigado. É isso. Bom, começo agora, então. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e, enfim, os nossos futuros telespectadores, espero que gostem. Bom, antes de começar mesmo, eu preciso dizer duas coisas. A primeira é sobre... Bom, vou falar não exatamente sobre meu livro, né? Mas, enfim, o que está em torno dele. E a primeira questão que eu quero deixar muito clara é com respeito ao título, né? O Pas de politique Mariot. Não é sarcasmo, não é ironia, não é nada, né? Porque todos nós sabemos, né, que os estudos sobre Mário Pedrosa basicamente tomaram duas vias, né? Que são a síntese da vida dele, né? A política e a arte, mas que ele, particularmente, nunca separou isso e, como ele dizia, não via problema nenhum para ele levar as duas coisas paralelamente. Mas isso fez, não, vamos dizer assim, não tem reflexos, né? Pelo menos por hora, na produção sobre a trajetória do Mário, né? São razoavelmente compartimentadas, política e arte, né? A junção dos dois, assim, você consegue ver em alguns momentos, né? Mas, em forma geral, ela é compartimentada, né? Eu diria esquizoide, né? Um pouco, mas que, enfim, a parte, vamos dizer, sobre a crítica de arte tem uma predominância muito grande, ao passo que a política não tem tanta produção a respeito da trajetória política do Mário. E foi justamente esse ponto que eu quis, vamos dizer, começar a tratar um pouco melhor do que aquilo que usualmente se fala do Mário Pedrosa, né, que é aquela introdutor do trotskismo, rompeu com Trotsky, fundou a Vanguarda Socialista, fundou o PT, e basicamente para por aí, e a trajetória dele fica, enfim, se a gente se submeter a esse resumão, esses highlights da vida dele, a gente não vai muito longe. Então, a minha ideia com o meu trabalho foi de começar a fazer com que aqueles que se interessam pela trajetória do Mário, particularmente a trajetória política dele, começassem a ter uma compreensão melhor do que foi essa trajetória. Evidentemente, falta, e nem foi essa a minha ambição, de discutir como é que também essa política também tem a sua conexão na trajetória crítica dele, né? Como é que isso trabalha. Mas aí, enfim, haverá alguém que vai fazer isso, não sou eu, mas, enfim, eu me contento com o fato de ter podido começar isso de uma maneira um pouco mais, vamos dizer, alentada do que habitualmente se tem com respeito ao Mário, né? Mas esse título, obviamente, eu quero deixar muito claro que, reitero, não é sarcasmo, não é ironia, apenas
é uma frase que foi tirada de uma conversa entre o Mário e o Vedova, que também era um artista plástico, anarquista, e a conversa ali entre os dois era, bom, não vamos conversar de política aqui, vamos conversar de arte. Essa foi a conversa deles ali, essa foi a brincadeira deles, que alguém publicou, eu achei. Mas, obviamente, não se trata de falar, olha, Mário, não se trata de sarcasmo com ninguém. Bom, dito isso, a outra coisa, aí eu já começo a falar um pouco com respeito ao trabalho daqueles que fazem biografia, né? Obviamente, eu não sou um biógrafo de profissão, não sou um Fernando Moraes ou coisa que o valha, né? Mas também quero deixar claro que também eu acho que o biógrafo é aquele sujeito que tem que ter um pouco de conexão com o seu objeto de atenção, né? Ele não pode ser, e aqui eu gostaria de citar duas figuras, um Marco Antônio Villa ou um Boris Fausto, que odeiam os seus biografados, que são, se você já se der ao trabalho de ler as biografias desses senhores sobre o Jango e o Getúlio, eles transpiram ódio ali, né? Então, eu, pelo menos assim, leio por dever de ofício, mas, francamente, com o estômago embrulhado quando eu vejo essas coisas. Mas, enfim, eu acho que também o biógrafo também não precisa ser aquele sujeito que calciona tudo que seu biografado fez ou pensou, tal. Acho que ele tem que encontrar um meio termo, mas também ele não pode ser, e aí também é uma tendência moderna hoje, né, dos biógrafos, né, sobretudo os de vertente de formação de jornalística, que são o que o pessoal chama hoje de isentões, que são aqueles caras que na verdade não são nada isentos, né, mas fingem, né, que são isentos, né, e usam isso para também para dar a impressão de que estão tratando de maneira equânime, quando na verdade eles, em geral, eles se curvam ao mainstreaming, né? Então eu, obviamente, procurei me calcionar no sentido de fazer com que essa biografia refletisse o que foi a trajetória do Mário e, sobretudo, evitar algo que, particularmente eu e nós aqui, vários de nós aqui, historiadores, não caíssem numa armadilha que, para nós, historiadores, é mortal, que é aquela coisa de você apresentar juízos ou valorar uma pessoa através das ideias fora do seu tempo e do seu lugar, né? Isso, os historiadores têm uma palavra chamada anacronismo, mas e isso é muito comum, né? Quando a gente vê muitas biografias, o biógrafo ele se perde tentando julgar um personagem fora do seu tempo e do seu lugar, né? Ele julga com as ideias de hoje fatos de 50, 200 anos atrás, e, obviamente, isso cria uma distorção complicada. E no caso particular do Mário, e aqui eu já toco nesse ponto, existe essa questão de um período, assim, para quem não conhece o Mário e tem um contato pela primeira vez com ele, as pessoas ficam muito intrigadas com aquele período que vai de meados dos anos 40 até as vésperas, pouco antes da véspera de 64, né? Onde ele teve uma aproximação com pessoas tipo Carlos Lacerda, as pessoas da UDN, como é que essa relação pôde se dar, em que circunstâncias essa relação se dá, né?
Normalmente a tendência das pessoas é que, se ao defrontar com esse tipo de situação, a tendência é já falar: apoiou o Eduardo Gomes. E aí já o Eduardo Gomes é aquele que deu o golpe de 64, mas ele apoiou o Gomes em 45. Ou então apoiar o Juarez Távora. Juarez Távora não é aquele de 64. Juarez Távora é dos anos 50. Então, nesses momentos, tanto Juarez Távora como o Eduardo Gomes não são essas pessoas de 64. É óbvio que eles são conservadores, enfim, mas a gente precisa ponderar essas coisas a lidar com isso. É claro que também não é possível deixar de pensar nisso, né? Vamos dizer assim, a expectativa, eu particularmente acho muito grande, né, do Mário em relação a essas pessoas, de ele achar que ele poderia, enfim, converter essas pessoas ao socialismo, ou coisa parecida com isso, né? Então isso também a gente tem que levar em conta, né? E essa questão acho que é muito importante quando a gente vai fazer uma biografia, de saber balançar essas coisas, né? Então você não vai falar do Mário Pedrosa e depois vai falar: bom, esses caras deram o golpe de 64, então Mário é um tucano avant la lettre, entendeu? Não é, entendeu? Ele está muito longe de ser disso, né? E pelo contrário, é bom sempre lembrar que, né, esses caras que ele apoiou, que deram o golpe de 64, depois, quando o Mário foi perseguido, teve que ir ao exílio, não deram nenhum apoio a ele, nem nada disso. Então, é bom a gente saber pesar todas essas coisas, né? Então, acho que a biografia é uma arte, obviamente, eu não sou o melhor artesão para ela, mas, enfim, eu tentei levar em conta, né, essa questão ao tratar da biografia do Mário, enfim, que é uma trajetória que vai dos anos 20 aos anos 80, 60 anos, né? E muita coisa aconteceu no Brasil, e a ideia é colocar o Mário no seu tempo e no seu lugar, né? Sempre foi essa. Nunca fiquei pensando em Mário Pedrosa com um olhar de hoje, né? E, aliás, esse propósito também assim, é muito frequentemente, né? Sobretudo com jornalistas, né? Eles adoram me perguntar: bom, se o Mário tivesse vivo hoje, o que ele faria com o PT? Bom, primeiro eu digo, eu não frequento mesa branca, portanto eu não sei dizer exatamente, mas como é para jornalistas, eu sempre digo a eles: eu sei que certamente o Mário seria o primeiro subscritor de um movimento de regulação da mídia, né? Então, conversa com jornalistas não vai muito para frente, né? Mas, enfim, essas questões foram as quais com que eu me defrontei ao fazer isso, né? E esse trabalho em si, e alguns de vocês já devem ter ouvido falar isso, e me desculpem a repetição, ele teve a sua origem, né, um projeto que, infelizmente, não vingou, que foi o projeto de se fazer as obras, editar-se as obras do Mário Pedrosa, né, pela editora Cosac Naif. Desse projeto saíram apenas 2 volumes, né? Um para artes, parte de arte e uma parte de arquitetura. O de política, que estava previsto para 2 volumes, não chegou a ser feito, porque a editora fechou antes. Um volume chegou até a ser concluído, né? Mas ele não, enfim, não chegou a ser, não acabou não sendo publicado. E por conta desse projeto... Daílis, o meu está prontinho aqui em casa. Então, pois é.
E agora está aí, sei lá, o que vai acontecer, né? E aí, tá, esse trabalho foi, enfim, exaustivo, porque foi uma coisa, para aqueles que lidam com os textos do Mário, né? Foi uma coisa, o Mário, enfim, que é acostumado com o trabalho de jornalista, né? Aí, tem aquela coisa de você citar as coisas, mas não referenciar direito. Eu tive que recuperar todos os textos e ir aos sebos, quando eles estavam funcionando, recuperar todos os livros que ele citava, localizar a página, a edição original, enfim, é um trabalho medonho, assim, né? Mas, enfim, ainda é um belo trabalho. Eu espero que um dia seja publicado aí esse negócio. E esse trabalho eu fiz junto com a Bel Loureiro, né? Gostaria também, acho que foi muito importante reiterar, declarar isso aqui, deixar isso. Mas foi muito importante dividir esse trabalho com a professora Bel Loureiro. E, bom, ele começou com a organização disso e a ideia era, eu acabei, para esse primeiro volume, com a incumbência de fazer a apresentação, só que a apresentação se estendeu e acabou no livro. Obviamente, para o livro mesmo, eu acabei fazendo um condensado lá de 30 páginas tal, e está lá esperando alguém editar. Mas, na verdade, meu interesse pelo Mário, né, já vem de antes, né, desde os tempos da universidade, dos anos 70. Acho que tem gente aqui que acho que nem muito jovem. Não, tem gente que frequentou os anos 70, mas tem gente que só conhece de memória televisiva. E a gente. Mas, enfim, nos anos 70, eu recém-entrado na universidade, comecei a me interessar pela figura do Trotsky. Naturalmente, com a figura do Trotsky veio a figura do Mário Pedrosa. E comecei a buscar depoimentos, consegui falar com vários contemporâneos do Mário, Fulvio Abramo, Plínio Melo, Ilka Leite, lá aí no Rio de Janeiro. Consegui falar, mas foi sempre uma conversa muito difícil com o Lívio Xavier também. Com o próprio Mário, eu cheguei a conversar uma vez também, mas foi uma primeira conversa que eu fui perguntar a ele sobre uma editora na qual ele atuou nos anos 30 aqui em São Paulo, chamada Unitas. Mas sempre esse trabalho foi num crescendo. Fui na conversa com essas pessoas, as pessoas me referenciavam coisas, eu ia atrás de leituras, tudo. Até foi curioso, porque essa semana tinha um livro que eu não tinha mais, que eu tinha perdido, que é esse aqui. Vocês estão vendo aqui, dos murais e tal. Este foi o último livro que o Mário Pedrosa viu dele em vida. E eu fico feliz porque eu participei desse livro aqui. E aí eu fui obrigado a ler, porque eu trabalhei na revisão nesse livro. E também trabalhou comigo o Plínio Martins, que hoje foi o editor do meu livro. Então, uma coincidência que aparece aqui, mas de qualquer maneira, assim, esse processo se juntou logo em seguida à morte do Mário, à construção de um centro de documentação que ainda existe hoje, cujo acervo está na Unesp, no CEDEM, que é o Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa. E nesse centro se pôde coletar, sobretudo, obviamente, pelo enfoque do centro, toda não, mas uma parte significativa da produção política do Mário. Não toda, falta principalmente a parte de relativa a jornais, é uma parte ainda
que tem muita coisa a ser encontrada. Dia desses aqui eu encontrei um artigo que ele publicou num jornal do Paraná sobre economia política, publicado em 1928. Mas até agora eu não consegui descobrir que raio de contato ele tinha com essa gente do Paraná aí, mas enfim, saiu publicado também nesse mesmo jornal, saiu publicado uma entrevista que o Mário fez com na época não era o cunhado, mas o futuro cunhado dele, o Benjamin Perret, sobre o surrealismo, né? E enfim, essas coisas vão aparecendo mesmo. Essa semana também consegui encontrar uma série de reportagens dele como jornalista do Diário da Noite de São Paulo, no interior de São Paulo, na Alta Sorocabana, onde ficava entrevistando gente do PRP, umas entrevistas muito engraçadas, assim, mas, enfim, essa coisa toda é um trabalho ainda muito longo a ser feito, né, no sentido de descobrir essa trajetória dele toda. Mas, de qualquer maneira, esse trabalho no Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa, o CEMAP, permitiu que se juntasse uma documentação significativa sobre a trajetória política dele, tanto as coisas que ele escreveu, como coisas que foram produzidas a respeito dele, como também coisas que a polícia produziu contra ele, né? Enfim, esse material todo foi, vamos dizer assim, de certa maneira, permitiu ser a base sólida desse meu trabalho que eu acabei fazendo e que, enfim, foi ao longo dos anos, né? O CEMAP é de 1981, foi ao longo dos anos servindo de base para esse trabalho e que eu considero assim que, enfim, ainda é um trabalho em andamento. Eu estou longe de achar que o meu trabalho não vá além de uma iniciação assim um pouco mais alentada para a trajetória política do Mário, né? Tem muita coisa a ser feita e principalmente insisto nessa questão da junção dele da política com a arte, né? Que é uma coisa que eu acho que tem que ser feita, mas já como disse eu estou longe de ser a pessoa mais qualificada para fazer isto, né? Mas este trabalho, de qualquer maneira, ele serve como ponto inicial para que as pessoas também possam se situar na sua vivência, né? Perceber como o Mário foi se formando ao longo da sua vida e como essa formação permitiu a que ele se desenvolvesse tanto as atividades no campo da política como no campo das artes, né? Como é que essa coisa, como é que esse acúmulo foi se dando, né? Porque é um processo, enfim, que não está ainda completamente elucidado, mas significativamente as bases gerais dele já estão dadas e assim, permite ter uma noção razoável, né? E também eu acho que também é importante, particularmente para esse período que eu mencionei aqui, né, dos anos 40, dos anos 50, né, que permite também um pouco, eu acredito ter dado nesse sentido uma colaboração, no sentido de também evitar-se um pouco essa questão com respeito particularmente a interpretações anacrônicas, né, sobre essa trajetória política dos anos 40, dos anos 50 do Mário, né? Porque o Mário, nesse período, realmente assim, uma leitura superficial poderia permitir essa interpretação, mas eu francamente acredito que isso está muito longe do que efetivamente aconteceu. O Mário tinha uma preocupação nesse momento de fazer, e ele insistia muito com isso, né?
de defender, isso é uma trajetória, que é uma coisa que acontece a vida toda, defender principalmente a autonomia e a independência dos trabalhadores. Isso é uma coisa que ele adquiriu na sua trajetória dentro do movimento inspirado por Leon Trotsky, né? E isso ele manteve a vida toda. A admiração que ele tinha pelo Trotsky, independente das questões pontuais que o levaram a se separar do movimento inspirado por Trotsky, permaneceram toda a sua vida. Depois que ele volta do seu segundo exílio, né, no final dos anos 70, Mário produz vários artigos em que ele não se cansa de elogiar as principais ideias do Trotsky, particularmente a questão a ideia da revolução permanente. E ele, nesse ponto, adquire esses fundamentos já no final dos anos 20, né, quando ele começa a tomar contato com o que estava acontecendo na União Soviética. O Mário, sempre é bom lembrar, ele, ao contrário da maioria dos militantes do Partido Comunista daquele momento, ele tinha um acesso a um grande número de informações que vinha da leitura dos principais jornais europeus, particularmente os de origem francesa, que chegavam aqui no Brasil, jornais do Partido Comunista Francês e também dos movimentos de oposição que surgiam ali, e ele começa a ter acesso a isso, e isso vai conformar a visão que ele vai ter no sentido de que vai resultar na separação dele do Partido Comunista, da saída dele, e da adesão dele ao movimento do Trotsky. E que esse movimento ele vai praticamente integrar, organicamente ele vai integrar esse movimento ao longo de praticamente toda a década de 30, e nesse movimento ele vai, enfim, por conta disso, ele também vai sofrer perseguições políticas, né, que vão levar ele a uma boa parte desses anos 30 a viver na clandestinidade, fugindo da polícia política, e também vai levar ele ao primeiro exílio dele, né, que é do final dos anos 30 até meados dos anos 40. E essas ideias vão servir de base também para a atuação política dele para tudo dali para diante, né? E essa ideia que ele tinha, que ele defendia constantemente, que era a autonomia dos trabalhadores e a sua independência frente ao Estado, essa é uma ideia que ele adquire nesse período. E ele vai sempre defender isso, e até o final da vida ele vai defender essa bandeira, né? Até o surgimento do Partido dos Trabalhadores, ele vai defender isso e nunca abriu mão disso, dessa defesa. E nos acordos políticos que o levavam a apoiar este ou aquele candidato, ele sempre deixava claro esses pontos, e esses candidatos diziam que tinham acordo com tais posições, e eles não. E nesse ponto, por isso eu acho que, reitero mais uma vez, essa história de quando apoiar o Eduardo Gomes e apoiar o Juarez Távora são questões que devem ser muito bem contextualizadas, elas não podem ser levadas para a superfície, né? Para a sua superfície que vem pelos nomes e pelo final da trajetória dessas pessoas, né? O Mário ele nunca abriu mão disso, né? O que aconteceu foi que, reitero mais uma vez, ele talvez tenha se iludido um pouco com essas pessoas, mas em um determinado momento ele, particularmente no final dos anos 50, ele percebe que aquelas pessoas tinham um limite, né? E esse limite ele vai perceber com nítida clareza
quando ele começa a defender a questão da necessidade de uma reforma agrária no Brasil. Aí para ele fica muito claro isto, e desse momento em diante ele rompe com essas pessoas, né? Porque esse momento ele vai a questão da reforma agrária, ele vai deixar com muita clareza isso para todos eles, e ele vai fazer com que ele não insista mais em querer andar ao lado dessas pessoas, né? E isso é fundamental nessa percepção que ele retoma. Então, Mário, você no final dos anos 50, começo dos anos 60, você percebe, vamos dizer assim, um viés mais à esquerda, mas esse viés mais à esquerda ele vai fazer isso de uma maneira assim curiosa também, porque, por exemplo, ele ainda, por exemplo, em 1960, durante a campanha do Jânio, é isso que eu ia falar, teve um momento Jânio. Então, ele chega a apoiar o Jânio, mas ele apoia o Jânio, mas ele aproveita para falar Jânio e... Como é que chamava? Era um deputado nacionalista do PTB. Então, Mas Denis, o Jânio botou ele como secretário da Cultura. Da Cultura, lá equivalente. Isso, era quase um ministro, assim. Então, mas nesse momento ele já começa a se separar dessa gente. E esse movimento que ele faz durante a campanha, ele lançar o Jânio, mas não era Sérgio Magalhães, era um outro nome, eu não vou lembrar agora. Esse deputado nacionalista, que era uma corrente nacionalista lá do PTB, também tem as suas derivações, na verdade, de um movimento também que o Mário começa a acompanhar no meados dos anos 50, que é o negócio do terceiro-mundismo. Então, ele começa a juntar essas coisas e vai fazer com que ele... aqui, no final dos anos 50, ele já rompe com o pessoal do negócio da questão agrária. Isso é inequívoco, ele defende isso com muita clareza. E depois ele vai, com o Jânio, ainda ele tenta fazer alguma coisa ali, fica com aquele cargo, mas, enfim, o Jânio não resistiu a 6 meses, sabe-se lá o que ia acontecer com esse sujeito, né? Mas ele tem uma experiência de ser uma espécie de ministro da cultura do Jânio, e depois ele se aproxima do Goulart, com restrições, tudo mais, mas se aproxima com ele. Tem um pouquinho antes do golpe, em 64, tem no jornal do Última Hora, lá do Samuel Weiner, tem umas fotos de um encontro do Mário com o Jango, no apartamento acho que era do Di Cavalcanti, que também eles vão fazer, o Mário vai se reconciliar com o Di Cavalcanti lá, porque eles ficaram brigando, aquelas brigas gozadas, né? O Di Cavalcanti ficava assim, Mário Pedrosa não sabe nem escolher gravatas, não sei o quê, uma briga meio tola, assim. Mas eles se reconciliam, tá, em torno do Jango, e um dos itens dessa reconciliação, enfim, está no apoio que ele começa a dar ao governo do Jango nas reformas de base, e, em particular, para a reforma agrária. Tem um artigo, também um pouquinho antes de 64, que o Mário escreve, defendendo a proposta de reforma agrária do Jango. E aí, tem 64. E aí, mas, de qualquer maneira, o Mário vai, como, aliás, toda a intelectualidade daquele momento, também vai tomar um curso à esquerda, né?
E, enfim, isso vai até 68 com AI-5, né? E a partir daí não há mais possibilidade nenhuma de se fazer política no Brasil, pelo menos da forma como o Mário fazia naquele momento, enfim, que era de expressar suas posições de maneira pública, através de artigos de jornal e tudo mais, e aí, enfim, ele vai para o seu exílio, acaba indo para o exílio no Chile. Mas essa trajetória, né, em que se a gente alia, vê as pontas dessa trajetória, né, de 1925, na verdade é um pouco antes, mas enfim, em 25, quando ele entra para o PCB, e em 1980, quando ele participa da fundação do PT, estão lá as mesmas ideias, né? A defesa da autonomia dos trabalhadores frente ao Estado, a defesa da autonomia frente aos aparelhos também partidários e tudo mais. Essas ideias estão lá. Nesse ponto, a coerência do Mário se faz, mesmo com esses pequenos aparentes pontos esses ruídos dos anos 40, por aí. Essa trajetória você consegue estabelecer de maneira muito nítida, né? E essa trajetória política do Mário, ela sempre tem que ser realçada para que a gente não perca de vista justamente essa coerência dele, né? De defesa dos trabalhadores, porque a gente também tem de lembrar que, pelas origens sociais do Mário, né, a gente pode achar que o Mário podia ser um exemplar daquela coisa que os sociólogos, né, adoram fazer. Desculpe se tem algum sociólogo aqui, mas aquela coisa de fazer um DNA da sociedade, né? O sociólogo adora achar DNA, o DNA, e pronto, aí estende, todo mundo está ali. Então, tem um exemplo clássico, que é um texto do Leôncio Martins Rodrigues, que para mim, é um exemplar clássico. E olha que o Leôncio foi, como o Mário Pedrosa, também um militante trotskista, né? Mas nessa parte eu acho que ele se deixou encantar muito pelo trabalho, pela profissão, vamos chamar assim, e ele criou um modelo, como todo sociólogo gosta de criar, que os dirigentes comunistas eram oriundos de classes sociais agrárias em decadência. Então, geralmente eram gente oriunda de agricultores falidos, ou então eram gente que vinha do Nordeste, enfim. E o Mário Pedrosa se encaixa nesse modelo. É Nordeste, o pai dele era da elite local, embora não fosse um latifundiário no estrito senso, ele tinha sua fazendinha. Mas o Mário Pedrosa, enfim, ele podia ser esse exemplo se encaixar à perfeição nesse exemplo do Leôncio Martins Rodrigues, mas ele, na verdade, ele não se enquadra porque ele é o cara que ele foi capaz de, vamos dizer assim, superar essas suas origens de classe e fazer com que elas servissem de base para a compreensão do que acontecia, o que era o Brasil, que era também um dos seus maiores, eu acho que uma das suas obsessões sempre foi entender o Brasil, o Mário Pedrosa, né? E eu acho que, para mim, nesse sentido, o Mário, aquele texto que ele escreve com o Lívio Xavier em 1930, e que ele vai continuamente mexendo, atualizando, acrescentando novos elementos, e que vai acabar nos opções brasileiras, opção brasileira e opção imperialista, é um trabalho só, é um trabalho da vida dele.
E é um trabalho onde ele busca entender o que é esse Brasil. E nesse ponto, acho que no campo, vamos dizer assim, da política, eu acho que é a grande obra da vida dele. E é uma obra que é pouco, vamos dizer assim, estudada, né? Ela agora o Tiago trabalhou com isso agora no seu trabalho, na sua tese, e tem mais alguns outros trabalhos também que lidam com isso, mas ainda eu acho que falta ainda essa apreciação de conjunto, no sentido dessa evolução de como é que o Mário, naquele texto de 30 até esses dois de 64, como é que isso foi crescendo. É claro que as opções eles têm um problema, eles foram é um trabalho assim, primeiro que eu acho que ele foi mal editado. Se você lê os livros, você percebe que tem a Civilização, embora fosse uma grande editora, não tomou muito cuidado com esse livro. Então você acha erros gravíssimos de edição ali, edição não erros de revisão, mas de edição mesmo, que, enfim, deixar, Mário, faz isso, não sei o quê, faz aí e tal. Você tem um livro aí, então dá para a gente publica. E editaram do jeito que estava. E também o Mário, acho que também se deixou seduzir pela questão da rapidez, assim, entregou um texto que algumas coisas precisavam ser arrumadas. Mas, enfim, o fato é que esse livro, particularmente a opção imperialista, a opção brasileira já é mais bem cuidado, assim. Mas a opção imperialista ele deve muito assim a uma boa edição. E esse trabalho, eu acho que é um trabalho que resta a ser feito, no sentido de fazer essa trajetória entre 30 e 66, no estabelecimento dessa evolução, né? Você tem, por exemplo, a gente lá no CEMAP tem uma carta do Mário para o Vivo Xavier, de 1938, quando ele está no exílio em Paris, em que ele reflete como é a evolução desse trabalho de 30 até 38. Então ele diz, bom, olha, a gente aqui em 30, a gente tratou muito da questão das disputas regionais, a gente deu muito valor a isso. Isso foi importante porque era uma questão que eles tinham que fazer isso, porque eles primeiro estavam interessados naquele momento em confrontar as fórmulas que o Partido Comunista tinha para o Brasil. O Brasil, em 30, segundo os comunistas daquele momento, tudo que acontecia no Brasil era resultado de lutas entre imperialismo inglês e imperialismo americano. Só isso, mais nada. Tudo isso explicava o que acontecia no Brasil. E eles mostraram que tinha menos significativo, menos significância naquele momento, era justamente isso. O que estava importando em 30 eram as disputas regionais, o espaço que as burguesias dos vários estados buscavam criar e ampliar. E isso fez com que eles insistissem muito nesse ponto. E aí o Mário até comenta para o livro, fala, olha, mas de qualquer maneira foi um bom trabalho que a gente fez, porque hoje o PC só fala nisso. Mas hoje tem uma coisa importante também que a gente tem que falar. E esse foi uma coisa que eu comecei, Mário, comecei a pegar agora, que é a questão do imperialismo. Mas aí ele discute a questão do imperialismo, obviamente não sob a marca de ingleses versus americanos, mas como é que o imperialismo, os imperialismos, no caso mais especificamente o imperialismo norte-americano, como é que ele interferia nas questões locais. E aí ele começa a desenvolver isso e ele vai, e aí se você perceber, ele vai pegar isso, tem nos anos 50, tem um trabalho que ele faz com outros dois
jornalistas dos anos 50, que sai publicado como encarte num jornal lá, Diário de Notícias, eu acho, e que ele também desenvolve isso. Então, essa trajetória toda que o Mário faz no sentido de interpretar e compreender o Brasil entre 30 e 66 é um trabalho que precisa e deve ser feito, né? E ele é muito importante, é a obra da vida dele, né? E por isso que eu toco nessa questão. Obviamente não me cabia aprofundar, porque não haveria nem espaço suficiente para tratar disso no meu livro, mas é uma questão que realmente precisa ser feita, deve ser feita, e ela é importante para a compreensão desse aspecto da vida do Mário. E também, né, a questão também da trajetória política do Mário também interfere na maneira como ele começa a compreender a arte, né? No primeiro momento, ele vai discutir e pôr em questão a questão do realismo socialista, essa coisa toda, e isso se desenvolve. Obviamente, ele toma um campo muito grande, mas ele tem também, nessa questão da política, também tem esse ponto que também tem de ser levado em conta quando vai se tratar da evolução do Mário como crítico de arte, né? Embora, naquele primeiro momento, como na trajetória do Mário, praticamente nos anos 30, o Mário não vai ter uma ênfase muito grande no trabalho de crítica artística. Tem poucos trabalhos dele, tem aquele famoso sobre a Katie Kollwitz e um trabalho sobre o Portinari nos anos 30, né, que sai publicado numa revista e acho que também num jornal de São Paulo. E eles, na verdade, esse trabalho ele vai pegar isso mais com afinco, a questão da arte, ele vai pegar no exílio dele nos Estados Unidos. Ali ele começa realmente a pegar isso, embora ele já tivesse adquirido várias coisas por conta da passagem dele na Alemanha, né? No final dos anos 20, ele frequentou cursos na Universidade de Berlim, tudo isso. Mas também com os modernistas paulistas, Daí. Ele viveu aqui nos anos 20. Sim, ele 24. Ficou muito amigo do Mário. Sim, Mário de Andrade. Sim, do Mário de Andrade, sim, sem dúvida. O Mário de Andrade, inclusive, acho que dedica tem um poema de um livro dele lá que ele dedica ao Mário Pedrosa. Uhum. E tem uma carta que o Mário escreveu para o Manuel Bandeira, em que ele elogia o Mário Pedrosa, porque o Mário fez uma observação sobre um livro que ele havia lançado, e ele faz uma comparação. Olha, esse livro aqui que ele está... Esse é um livro de 1930, do Mário. Bom, não vou lembrar agora. Mas, enfim, ele faz uma comparação. Aí, em 30 agora, dá para perceber aqui que o Mário está retomando algumas coisas com muito mais desenvoltura, com maturidade, coisas que ele havia feito lá no começo da carreira dele, no primeiro livro dele, de 1917, tudo mais. E aí o Mário fala assim: esse elogio é daqueles que vale a pena ouvir, embora quando eu tivesse ouvido, eu me senti nu na frente dele. Então é legal isso, né? Assim, você percebe, obviamente, o talento do Mário do Pedrosa, né? Enfim, que na verdade o talento, acho que o grande talento do Mário Pedrosa é o talento de entender os homens e suas ações. Eu acho que isso é uma coisa fundamental assim para se compreender o Mário, né? Porque você consegue, acho que ao entender isso, você percebe que o Mário tinha essa capacidade, né, não só de entender os homens, mas ele tinha também uma outra coisa que eu acho que julgo nele fundamental,
que é a de querer fazer com que os homens também entendessem. Então, a gente vê na política essa coisa um pouco mais árida, assim, a política sempre é de disputa, tal, mas nos textos de arte do Mário, assim, é visível, sabe? Quando você lê, o Mário ali está o tempo inteiro dando aulas, os textos de jornal, para os seus leitores, porque, obviamente, ele sabia que escrevia para uma plateia que entendia a arte e tudo mais, mas ele também sabia que tinha uma parte ali que não entendia, mas gostaria de entender. Então, quando ele escreve, ele está educando gente. E isso eu acho formidável, né? Então, e eu acho que o Mário, né, no fundo, a grande carreira dele, né? Infelizmente ele tentou isso, entrar no Pedro II, mas só conseguia aulas de substituição. Ele tentou, acho que três vezes fazer concurso lá e nunca deu certo para ele. Enfim, o negócio dele era dar aula, né? Ser professor, assim. Acho que esse era o grande talento dele, grande mesmo, assim. Mas enfim. Mas o Mário está muito além do seu tempo e a gente, como um grupo aqui que se dá como tarefa de ajudar a entender, a difundir as ideias do Mário, acho que a gente vai dar e certamente dará uma grande contribuição para isso. E acho que a gente, para esse sentido, a nossa importância aqui, enquanto grupo, acho que é fundamental para isso, né? Fazer com que esse homem, que foi um homem do seu tempo e além do seu tempo, faça com que as ideias dele adquiram uma perenidade muito maior do que ele teve até agora e que a gente tem a obrigação, o dever de fazer com que ela se torne duradoura, né? E eu acho que eu devo encerrar por aqui, porque eu já falei muito. É isto. Obrigado para vocês pela atenção e desculpe alguma coisa. Não, desculpa, nada. É sempre um prazer ouvir você, Denis. Eu acho que você consegue abranger tão bem, né? Essa trajetória política do Pedrosa, ainda sempre enfatizando essa questão tão importante que é esse entrelaçamento entre a arte e a política. E, enfim, eu acho que a gente teve uma pergunta aqui no chat, eu não sei se foi a Ana Cecília, eu não sei se... Eu acho que a gente pode abrir, se a Ana Cecília quiser abrir o microfone e fazer algum comentário, claro, todo mundo aqui, eu acho que agora a gente pode começar aquela sessão de conversas e debates e bate-papo que é sempre bastante estimulante. Vamos lá, gente? Não sei se a Ana Cecília ela mandou uma mensagem. Eu posso falar. É que eu acho assim, o pensamento político do Mário, né, dialoga bastante, muito com as ideias do Paulo Freire, né? Então, assim, eu queria saber do Denis, assim, como é que ele vê isso, assim, se os dois chegaram a se cruzar mesmo, se tiveram algum tipo de proximidade. Enfim, fiquei curiosa. Queria saber um pouco mais sobre isso. Tá. Bom, assim, até onde eu sei, eu acho que não, assim, não tem assim cruzar no sentido assim, por exemplo, do Mário se dedicar, enfim, refletir sobre as ações do Paulo Freire, até onde eu sei, não. Mas eu não acho de todo improvável que ele tenha se conhecido, mas certamente ele ouviu e leu coisas sobre o Paulo Freire no seu tempo, assim, mas ele não tem, até onde eu sei, não tem, enfim, reflexões e textos sobre essa discussão, né? Ele tem, mas na verdade ele faz discussões, o Mário,
faz, né, e discute mais questões do ponto de vista da arte, a importância da arte para a educação, essa coisa toda. Ele tem vários textos sobre isso, assim. Mas conjugar isso com as ideias de Paulo Freire, eu não sei se ele consegue estabelecer esse nexo aí. Obrigada. Posso dar um palpite? Sim. Eu acho que a Ana Cecília teve essa ideia, sobretudo porque nos anos 60, e mais para o final, quando o Mário Pedrosa começa a pensar a questão do tal terceiro mundismo, uma das coisas que a gente vai ter que pensar nesse grupo é isso, né? Se é isso mesmo. A discussão sobre o terceiro mundo e tal, sobre a revolução do terceiro mundo, a falência do desenvolvimentismo, que ele viu muito cedo, né? Aí a ideia do oprimido aparece, né? Então aí acho que pode ser relacionada com o Paulo Freire, com o Boal, né? Mas assim, nesse contexto, porque toda a formação do Paulo Freire é católica, né? E a do Mário é o oposto. Exatamente. Católicos de esquerda, claro. Posso também fazer alguns comentários e uma pergunta específica. Sim, acho que tem toda uma pedagogia, pegando esse gancho também no Paulo Freire, tem toda uma pedagogia que acompanha os projetos expositivos e tudo mais, né? O próprio Museu das Origens, esse experimentalismo, esse núcleo experimental e pedagógico que tem ali. Então, também dessa questão da autonomia, fiquei pensando também a autonomia tanto dos trabalhadores quanto dos artistas, né? Que acho que essa defesa que o afasta do realismo socialista que o Denis comentou. Então, enfim, vários paralelos, né? Eu acho que também, assim como o pensamento político dele vai sendo consolidado, ampliado e sedimentado, assim, também esse pensamento curatorial que acompanha ele vai sendo visto, revisto e mudado, emergem algumas propostas mais formais e depois ele revê e retoma, né? Mas uma coisa que me pegou um pouco, Denis, que acho que também é uma aproximação também, esses pontos de contato estética, política, que sempre também vão ali se cruzando, mas a questão da reforma agrária e Brasília, né? Que a defesa dele de Brasília, não só pela estética modernista e tudo mais, se dá também por uma questão de desenvolvimento regional, né? Um sonho de uma reforma agrária que aconteceria e tem até a ideia, enfim, aí também esses anacronismos, sem olhar com os olhos de hoje, mas uma autocolonização do país, ali daquele território supostamente virgem que ele coloca, mas é uma ideia de uma reforma agrária que aconteceria e uma ideia que sempre me chama a atenção, que é esse desenvolvimento regional brasileiro, né? André, você me desculpa, eu vou interromper um minutinho só, estou com a campainha, eu vou só... Tá? Com licença. Acontece. Acabou de tocar aqui também, eu tive que dar uma escapada. Mas muito bem lembrada essa questão, muito bem lembrada. Porque Brasília é um drama na trajetória do Mário Pedrosa. Ele defende, depois ele se arrepende, né? Ele pisa na bola mesmo. E é uma defesa meio claudicante, porque ele tem uma desconfiança com o Niemeyer, mas ao mesmo tempo ele topa, então, mas... mas exatamente. E, na verdade, Brasília é o contrário da questão da reforma agrária, né? Porque a construção de Brasília e o tal do eixo rodoviário lá, aquele negócio do cruzeiro... Bom, tem um goiano aqui, o goiano pode falar também do negócio. É uma tragédia completa, né? É o contrário, né? Vai expandindo o latifúndio para dentro do país, a matança dos índios, aquela coisa toda, né? Sim, que Brasília favorece. Uma tragédia. Eu fico pensando hoje em dia, relento a história toda essa tragédia, o Cerrado tomado pela soja, o oposto do que ele defende, né? Naquele momento, como essa integração, com essa entrada do pai, essa ocupação. BR-153 e a 060, que liga o Sudeste a Brasília, passa por Goiânia, né?
De Goiânia a Brasília, você não vê parte de Cerrado, tirando um parque que tem entre Goiânia e Anápolis, o resto está sendo tomado por soja ou por cidades, né? A expansão, a mancha urbana está chegando já a Brasília. Perdão, André. Nós continuamos aqui, Denis, enquanto você sai. Seguimos um pouco nessa ideia da integração do desenvolvimento regional. Mas uma curiosidade que eu fiquei na sua fala, você falou bem desse período entre, enfim, 40, 50 e tal, são as relações partidárias do Mário, mais especificamente, em quais partidos ele se envolveu, entrou, saiu, fundou e tudo mais, que é uma parte que eu não conheço muito. E também, se puder falar um pouco de quando ele foi candidato, que também é uma história que eu não conheço direito. Tá, bom, essa trajetória política do Mário, nos anos 40 e 50, ele está fundamentalmente dentro do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que era um partido, como os partidos brasileiros daquele momento, de hoje também, tinha certas injunções regionais. Então, o Mário estava no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro o PSB era um partido mais conservador. Lá, a grande figura era o João Mangabeira, tio-avô do grande Mangabeira Unger. Tio-avô, acho que é. Sei lá, tio. Não sei. Enfim, aquele pessoal da Bahia e tal. E em São Paulo, por exemplo, o PSB já é um pessoal mais à esquerda. Boa parte dos militares, aliás, a direção do PSB em São Paulo, uma parte importante dele era de antigos companheiros do Mário trotskistas, ex-trotskistas. Então, gente mais à esquerda aqui, e também gente nova. E o pessoal da USP, os jovens intelectuais, era um partido de intelectuais. O Cândido, principalmente, o Cândido, Paulo Emílio, Sérgio Millier. Isso. Esse pessoal assim mais à esquerda. Então, eles... enfim, mas de qualquer maneira é um partido muito... No geral, as ações dele eram sempre muito... Apesar de São Paulo ter um pouco mais à esquerda, mas também não era lá grande coisa. Em São Paulo, o PSB se associou ao Jânio, né? Chegou a fazer parte quando o Jânio foi prefeito em São Paulo, o PSB teve secretarias em São Paulo, tudo mais. Mas, enfim, era um partido, enfim, para alguém que usa a partícula socialista no seu nome, está um pouco aquém do que a gente pode esperar, né? Mas, de qualquer maneira, não era das piores coisas. Mas o Mário teve uma atuação ali no PSB, que foi até 56, e em que ele levava a militância dele dentro do PSB. Ele chegou a ser candidato, teve, sei lá, 1000 votos, alguma coisa assim, a deputado federal, e ele não... o envolvimento dele era também tinha aquela coisa também que a gente na biografia do Mário a gente vê aqueles movimentos de envolvimento com a política e movimentos com a arte. Então, às vezes, o Mário ia um ano para a Europa para organizar a Bienal e esquecia aqui das coisas por aqui, deixava de lado, tudo mais. Às vezes ficava lá um ano também cuidando do PSB. E, ao mesmo tempo, ele levava, junto com essa militância do PSB, né, que ele, obviamente, tinha aqueles momentos
típicos do Brasil e de partidos políticos, né, que se acentuavam na época da eleição. Então, quando tinha eleição presidencial, o Mário estava lá defendendo. Então, por exemplo, em 1950, o Mário ele foi um dos defensores da candidatura própria do PSB. No primeiro momento, os socialistas que não existiam em 46, em 45, 46, mas que tinha os seus elementos estavam agrupados num negócio chamado esquerda democrática. No momento inicial, a tendência era repetir o que aconteceu em 46, apoiar o Eduardo Gomes. Mas aí o Mário, e ele foi um dos maiores defensores disso, falou: apoiar o Eduardo Gomes de jeito nenhum. Esse cara aí saiu atrás de Eduardo Gomes, agora ele tá de braço dado com Plínio Salgado. E com integralista não tem papo, com fascista não tem papo. Então, e por conta disso, ele advogou a candidatura do PSB à presidência em 50. Mas sempre, e isso é uma constante nele, sempre uma ferrenha oposição ao Getúlio. Não havia, para o Mário não havia concessões para Getúlio Vargas de espécie alguma, né? E a parte desses momentos assim, o Mário tinha uma atuação daquela coisa de, enfim, por conta de escrever na tribuna da imprensa no Rio de Janeiro, do Carlos Lacerda. Então ele também começou a participar de movimentos, vamos dizer assim, a gente podia discutir um pouco isso, mas que tinha um caráter partidário, né? Mas era uma coisa muito regional, local. Só que, num momento, essa coisa tomou uma força maior, que era no Rio de Janeiro, em 54, 56, nesse período, né? Logo depois da morte do Getúlio, em que o Mário começa a participar de articulações de uma coisa que a rigor a gente tem que caracterizar como partido, que é um negócio chamado Ação Democrática. E isso, dentro do PSB, não foi bem visto e acabou levando com que ele fosse expulso do PSB por conta da criação dessa ação democrática, que tinha muita gente da UDN lá dentro, né? Também não há o que se... Mas era uma coisa que tinha um caráter muito local no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Distrito Federal, né? Bom, obviamente, como era capital, isso tinha uma repercussão muito grande, mas era uma questão muito local, isso não tinha eco em São Paulo, qualquer outro lugar do país, não teve eco, nada disso. E aí ele acaba se afastando, ele é expulso, e logo depois também ele se afasta dessa ação democrática, né? E por conta daquela coisa que eu comentei aqui, dele esse processo de se desligar desse pessoal, né? De, enfim, tentar converter essa turma, né? Da UDN, o que ele julgava progressistas, né? Embora o progressista fica por minha conta, né? Mas, enfim, ele se afasta disso e ele só vai retomar a política mesmo depois do golpe de 64, com a criação da Arena e do MDB. Ele se filia ao MDB e se lança candidato. E lá tem um episódio, nessa candidatura dele, tem um episódio que a ditadura tenta impugnar a candidatura dele e de mais outros. Estavam junto com um grupo principalmente de jornalistas, né? Eles tentam impugnar com base em dossiês do DOPS, né? No caso do Mário Pedrosa, é porque ele
segundo os dossiês do DOPS, é porque ele tinha contato com terroristas franceses, tinha encontrado Trotsky. Ele nunca viu Trotsky na frente dele, mas está lá no dossiê dele que ele teve com Trotsky, né? E, enfim, e aí quiseram impugnar a candidatura dele. Na verdade, essa coisa da impugnação tinha uma jogada por trás que era cancelar a candidatura deles e tentar substituir eram acho que 6 ou 8 candidatos, por outros candidatos que eram ligados ao Carlos Lacerda. E também aí eles... E esse grupo do Carlos Lacerda sofreu uma oposição também muito forte dentro do MDB. O Mário lutou para que eles não fossem sequer admitidos no MDB, né? Porque, obviamente, ele não se dava mais com o Lacerda, né? Tinha rompido com ele, e também tinha essa coisa, então, enfim, essa coisa por trás aí de colocar gente do Lacerda, que era mais próximo naquele momento, né? 66, ainda o Lacerda achava que ele iria ser eleito presidente da República e tudo mais. Então, o Lacerda estava querendo construir a base dele e precisava também, por conta disso, afastar o pessoal mais à esquerda que estava no MDB, no Rio de Janeiro. Só que essa coisa acabou não dando certo, né? As candidaturas acabaram sendo validadas e ele acabou como, sei lá, 12º, acho que ele ficou como quarto suplente no Rio de Janeiro, mas obviamente nunca assumiu nada disso. E aí depois ele, enfim, largou a mão do MDB e não foi mais adiante com essa história, né? Depois aí... Mas, enfim, se eu não me engano, quando ele voltou do exílio, ele se candidatou de novo, não foi? Quando ele voltou em 75? Não. Não? Não. Aí ele nunca mais foi candidato, só foi essas 2 vezes, né? Acho que é nos anos 40, final dos anos 40, eu acho, e uma vez, e essa vez em 66. Que é o ano que saíram as 2 opções. Isso, que ele também aproveitava os lançamentos das opções para fazer campanha eleitoral. Ele lançava os livros e ficava fazendo eleição. Olha, vota em mim e tal, distribuía santinho, não sei mais o quê, tal, essa coisa toda. Aí tem histórias engraçadas, que ele ficava distribuindo santinho em ônibus, em trem de subúrbio, às vezes dependendo do caminho, tinha alguns lá que passavam em frente lá o QG do 2º Exército, lá ele ficava falando mal dos milicos, e o pessoal que estava com ele ficava apavorado, tal. Era uma figura. Marcelo, eu queria falar um pouco. Você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Então, Danis, eu gostei muito de ouvir você. Eu já li seu livro todo. Gostei muito. Chegou bem no momento certo para as coisas que eu estava escrevendo sobre Mário Pedrosa. É um livro muito bem editado, tem uma capa linda e tem um cuidado, eu acho muito especial, que é notável, né, com relação enfim, as informações que você dá, porque eu, durante toda a minha pesquisa sobre o concretismo, sobre Mário Pedrosa particularmente, sempre havia um problema com relação a datas, né, locais, sempre tinha que procurar muito e sempre ficava na incerteza de que aquilo tivesse correto ou não. E o seu livro, realmente, nesse sentido, é notável, né? Porque dá uma segurança do pesquisador de que, de fato, ali tem, enfim, as referências que você precisa, né? Precisa ter durante a pesquisa. Então, queria, em primeiro lugar, parabenizar você pelo livro.
e queria assim, fazer é um comentário, outro são duas questões que eu pensei, porque a sua fala suscitou muita coisa na minha cabeça. Mas, primeiro, eu queria falar com relação ao que se diz da produção sobre o Mário Pedrosa. Quer dizer, eu cheguei um pouco mais tarde nessa pesquisa sobre o Mário Pedrosa do que muitos enfim, colegas meus que estão aí. Então, o que eu percebo é que, mais recentemente, eu acho que você tem razão com relação à produção sobre a trajetória política do Mário, mas eu acho que, com relação a essa separação entre a atuação do Mário na arte e a atuação dele na política, acho que, mais recentemente, tem havido tentativas e pesquisas que estão tentando realmente juntar essas duas coisas, que não é uma tarefa fácil, né? Mas acho que, por exemplo, a tese do Marcelo Mari, a tese do Marcelo Ribeiro, elas têm um empenho, né, em tentar fazer essa relação. Mas, de fato, por exemplo, eu percorri, por exemplo, da década de 50, aqui na Biblioteca Nacional, muitas críticas do Mário Pedrosa que saíram na imprensa, e, de fato, é surpreendente como não aparece, eu, pelo menos, nunca vi nada, né, relativo à vida política do Mário Pedrosa, só aparece o que ele fez na arte. É uma coisa assim, surpreendente mesmo. Então, esse trabalho seu, né, e que traz à tona essa questão, eu acho que é bem importante, né? Agora, duas outras são questões, né, assim, que eu fiquei pensando. Por exemplo, essa que o André perguntou, também queria saber, mas você explicou, agora já até anotei aqui, que era essa participação partidária, né, do Mário Pedrosa na década de 50 e até mais adiante, até o fim da vida dele. Mas uma questão que sempre me chama muita atenção é como é a relação, né, do Mário com o Partido Comunista do Brasil, depois virou o Partido Comunista Brasileiro, mas, né, primeiro o Partido Comunista do Brasil. Quer dizer, era um pouco ver que tensão existia, quer dizer, na atuação dele com relação ao Partido Comunista. Até porque, na década de 50, quer dizer, grande parte da produção cultural brasileira, as pessoas, artistas, intelectuais, enfim, sociólogos, historiadores, vários, pertenciam ao partido, né? Quer dizer, ou eles estavam extremamente ligados ao partido, ou de alguma forma estavam ligados ao Partido Comunista. E como é que... Eu fico curiosa para saber como é que Mário agia, né, com relação a isso, o que ele pensava. Isso é uma questão que sempre me instiga muito. E a outra questão é só porque eu sou socióloga, então, tipo, você disse que os sociólogos, você fez aí uma referência aos sociólogos, eu me senti assim, muito com vontade de falar. Que eu estudei na USP, né, que eu fiz meu doutorado na USP, e conheci o Leôncio também, conheço, enfim, a obra dele. Então, eu acho o seguinte, eu acho que você tem razão, né? Quer dizer, nem todos os sociólogos fazem esse DNA, como você falou, mas eu acho que você tem razão, enfim, eu acho que existe uma hipótese na sociologia brasileira, uma hipótese, não é uma verdade, mas uma hipótese que foi muito usada por alguns sociólogos, sobretudo paulistas, que é a de que, e ela procede, eu acho, num certo sentido, com a decadência, por exemplo, do café, com a decadência do açúcar, as famílias proprietárias eram as famílias cultas que se tinha aqui, que tinham conhecimento, que eram dotadas de conhecimento. Então, enfim, as mudanças, né, com relação a essas famílias, né, as que não foram, por exemplo, aqueles fazendeiros do café, enfim, lá dos latifúndios de açúcar, que não conseguiram se industrializar, muitos filhos dessas famílias foram ocupar cargos no Estado ou foram para a cultura. Quer dizer, isso é alguma coisa que realmente existiu, não significa que tenham sido só esses que ocuparam lugares no Estado ou na cultura, mas, em grande parte, até por serem dotados de enfim, do conhecimento, etc., né, eles ocuparam esses cargos, né, e trabalharam na cultura.
Mas, a meu ver, para mim, não há uma ligação direta entre isso e a posição política. E uma das coisas que eu mais penso, por exemplo, Gilberto Freire, né? Um conservador, ele nasceu no mesmo ano que o Mário Pedrosa, né? E se você compara, enfim, as posições políticas do Mário Pedrosa com as posições políticas do Gilberto Freire, elas são inteiramente diferentes. Quer dizer, não há assim uma determinação pelas origens, né, da posição política. O que eu acho que há é uma inserção dentro da sociedade, na trajetória, né, que difere realmente essas pessoas, né, que vêm dessas camadas sociais de outras, né? Então, eu acho que agora, naturalmente, pode haver algum momento que a pessoa diz: olha, ele era assim por isso, porque era filho de latifundiários, ou proprietários de terra, etc. Mas eu acho que eu vejo isso assim, de uma forma um pouquinho mais ampla, até pela força da minha profissão. Sim. Então, eram essas duas coisas assim que tem muitas outras coisas, Dani, mas no momento acho que essas coisas que me chamaram assim a atenção. Eu queria agradecer muito a você pelo seu trabalho no CEMAP, enfim, algumas coisas eu acompanho, enfim, que eu vejo que se você está participando, como nesse livro da Araci, também eu vi, olha, está lá, o Dani também participou disso, então eu queria lhe dar os parabéns por tudo isso. Obrigado pelas suas palavras, muito gentis. Então, deixe-me falar. Bom, a relação do Mário com o PC sempre foi uma relação muito tensa, né? Não pela, vamos dizer assim, não só, aliás, pelas questões políticas, né? Mas também pela a forma como a evolução que o partido foi tomando, e acho que, em particular, também a forma como, em caráter internacional, e está ligado, obviamente, à militância, mas para o Pedrosa tem um episódio que, para ele, eu acho que foi muito dramático, né? Que é quando ele está no exílio na França, que ele está militando ali com um grupo de militantes. Ele é uma palavra, uma gíria da esquerda. Ele foi cooptado para a direção do grupo trotskista lá na França, e ele trabalha junto com o pessoal ali no momento que está sendo organizada a conferência que vai fundar a Quarta Internacional em Paris. E ele trabalha junto com o alemão Rudolf Clement. E o Rudolf, um dia ele desaparece. E depois de uma semana, por aí, eles começam a descobrir pedaços do Rudolf no Sena. E aí, obviamente, hoje, com detalhes mais tenebrosos, tal, mas se sabe que ele foi sequestrado pelo pessoal que era ligado naquele tempo, acho que era a GPU ainda, não, NKGB, sei lá, bom, enfim, NKVD. Ele foi sequestrado e assassinado e foi esquartejado por essa turma, né? E, obviamente, ele se dá conta, né? E ele já tinha, né, obviamente, ouvido falar de coisas que aconteceram na Espanha, já estavam acontecendo naquele período na Espanha, que estavam acontecendo na União Soviética, mas, enfim, essa coisa de como aquele movimento, né, que foi criado com o propósito de emancipar o homem, ao se apossar do Estado, começa a fazer essas coisas terríveis, né? E isso deve ter
num primeiro momento, aquilo, obviamente, foi um choque para ele. Tanto é que, por conta disso, ele recebe como atribuição substituir o seu Rudolf Clement, e ele é um dos caras que vai participar e organizar lá da conferência de fundação. Ele ia participar apenas como delegado, tal. Ele acaba tendo que fazer todo o processo de organização. E isso, para ele, depois obviamente, ele vai se acumulando e ele vai percebendo que aquilo é uma coisa terrível, né, para um projeto supostamente emancipatório do homem, e que para ele não pode tolerar isso, e aquilo vai pesar cada vez mais nas relações dele com os comunistas, né? Então ele sempre vai ter para ele é uma coisa muito difícil lidar com isso, embora no final no meados dos anos 60, por aí, em 67, 68, ele com os episódios que começam, que obviamente a gente sabe como acabaram também, começa a ocorrer na Tchecoslováquia e tal, ele até alimenta uma ilusão de que isso vai ter influência aqui no Partido Comunista Brasileiro, ele alimenta uma ilusão de que o partido possa se regenerar, tal, ter uma nova face, não sei o quê, algumas coisas que estavam acontecendo na Europa, mas, enfim, o Mário também era um grande otimista, né? Nesse caso, foi um otimista, em particular, para esse episódio, foi para ele um otimismo excessivo, né, diríamos assim, mas de modo geral para ele foi sempre uma coisa muito difícil, e ele não tinha com relação a isso, ele sempre foi, e tinha duas coisas para ele que acho que, quer dizer, eu imagino que para ele conversar sobre Stalin e Getúlio Vargas eram coisas que não era uma conversa muito fácil nem muito amistosa para ele, né? Então ele sempre teve uma relação muito dura com isso, né? E com relação à questão da sociologia, né? Não, isso acho que também você tem razão, né? Você fala dos papéis enfim, das forças sociais, dos papéis que esses herdeiros vão assumindo dentro do partido e tal. Mas é que, assim, no caso do Leôncio, em particular, essa análise do Leôncio, né, tem uma coisa que, para mim, assim, ele insiste muito, porque, assim, inclusive, ele fala do Mário Pedrosa, fala do Lívio Xavier também. O Lívio Xavier também, como o Gilberto Freire e o Mário, nasceram no mesmo ano. O Mário e o Lívio nasceram no mesmo dia, mês e ano, né? E eles, enfim, o Mário era filho de um pequeno médio proprietário, tinha fazendas, tudo isso, mas sempre viveu como advogado. O pai dele, o pai do Lívio, era um comerciante, um exportador no Ceará, na Granja, lá, que era uma cidade, ali perto de um porto, até que foi muito importante nos anos 20 e tal. É a cidade de Granja, aqui no Ceará. Granja, então, o Lívio era de lá. E ele, enfim, era uma família, o Lívio foi mantido pela família, depois a família perde recursos, tal. O pai do Mário, não, o pai dele foi senador, ministro do Tribunal de Contas, tudo mais, né? Então eles faziam parte daquela elite política, tudo. E aí, o Leôncio trata do Mário, trata do Lívio, trata do Astrogildo Pereira também, que era um filho de um agricultor lá, inclusive uma parte da vida o Astrogildo vai ser bananicultor em Campos, eu acho que é Campos, não é Campos, é uma cidade ali perto, né? E ele, enfim, mas assim, ele não consegue ter, uma das características do Partido Comunista também é de ter gente, vamos dizer assim, fora dessa elite. Então tem caras, por exemplo, pessoas como o João da Costa Pimenta, que era um gráfico, um trabalhador assim, ele passa meio que por cima, assim, né?
Ele trabalha junto com essas grandes figuras que todo mundo conhece e tal, e deixa um pouco de lado, porque, obviamente, ele precisa calcionar aquele modelo que ele construiu para o PC, enfim, de ser partido enfim, das elites falidas e não sei o quê, tarará, que não se adaptaram à industrialização, bababá, enfim. E aí, aqui, esse trabalho, assim, ele, para muitos ainda hoje, o trabalho do Leôncio é assim, exemplar numa forma de entender como é que se formam as elites do PC, né? Entendeu? Então, é uma coisa que... E aí, isso que eu falo, a história do DNA, né? No sentido dele, ele localizou aquele DNAzinho, aí estendeu, e, obviamente, acho que, no caso do partido, tem muitas exceções a essa regra, né? Só que ele, como estabeleceu esse DNA, e depois e aí acaba servindo para muita gente. Eu vejo ainda muitos trabalhos fazendo uso desse texto do Leôncio para explicar porque o PC sempre foi assim, porque sempre teve gente ligada a agricultores falidos e não sei o que mais, entendeu? Aí dá para entender por que esses caras eram assim, o assado, adotavam tais políticas. É isto. Mas não se sinta atingida, não. Não me sinto, É só uma brincadeira que eu faço com sociólogos. Tá certo. Como sociólogo, também não me senti atingido, tudo bem. Também. Francisco, eu estou vendo aqui você estendeu a mão. Levantei a mãozinha. Pode falar. Levantei a mãozinha. Eu quero falar também. Mas, pelo amor de Deus, vamos parar de falar de Leôncio. Nós estamos falando de gente inteligente, brilhante, fantástica. Está falando Leôncio Martins, está doido. Leôncio Martins é um caso interessante, como o Denis lembrou, porque é uma das pragas mais terríveis do século XX, que são os ex-trotskistas. Ex-trotskista é um diabo, é um demônio. O mal que os trotskistas fizeram ao mundo, nos Estados Unidos, então, é um negócio assustador. Eles fizeram a direita nos Estados Unidos, né, Marcelo? Fizeram a extrema-direita nos Estados Unidos. O anticomunismo era mais forte do que qualquer coisa. Isso tem muito a ver com Mário de Andrade, com Mário Pedrosa. Mas eu quero, Dani, eu vou trair os historiadores e vou defender os sociólogos. Porque eu acho que você faz pouco caso da origem do Mário Pedrosa, e ela é muito importante, sim. Não era só que era proprietáriozinho de terra, advogado, ele era tudo isso. Tinha um engenho em Timbaúba, que o Mário nasceu, em Pernambuco, tinha terras na Paraíba, onde o pai foi senador, mandou o Mário estudar na Europa, ele foi para a Suíça, viveu lá, voltou na Primeira Guerra, muito divertidas histórias e tal, fazendo todo o roteiro da elite. Aí vai para o Rio de Janeiro, porque o pai é senador, entra na Faculdade de Direito, faz tudo bonitinho, participa das festas, vai ao Teatro Municipal, nas óperas. E eu estou dizendo isso porque eu acho isso importante, sociologicamente importante, historicamente importante, porque isso explica o trânsito do Mário, o trânsito fácil do Mário nas elites do Brasil, que era um trânsito muito bom e o que eu acho mais legal, desavergonhado, né? Quer dizer, sem nenhum drama, né? Quer dizer, ele falava com aquela gente, e aquela gente era a elite brasileira, era o Rockefeller, era sei lá o quê, sem nenhum complexo de inferioridade, sem nenhum drama, né? Essa é a vantagem de quem vem da elite, né? Ele tratava disso, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente ver a trajetória do Mário, inclusive alguma das escolhas que ele fez, porque não nos cabe também, Danis, livrar o Mário das suas bobagens, porque ele fez um monte. E não foi só na política, foi em arte também. Ele fez um monte, ele se contradiz um monte de vezes e tal, né? Claro que as questões, o teu livro explica isso maravilhosamente, são as questões do tempo. E o tempo ali, a Gláucia já lembrou, era a obsessão anticomunista, que era fortíssima, contra o partidão, contra os stalinistas. Às vezes, o ódio aos stalinistas era muito maior do que aos liberais. E o antivarguismo, né? Que do Mário Pedrosa era e é isso que o ligava aos paulistas, né? Que era um antivarguismo visceral, né? Ele foi preso, a mulher dele foi presa, né? Tinha o horror daquele negócio.
Agora, além disso, o Mário, neste trânsito com as elites, que ele conseguiu coisas fabulosas, toda a história das bienais, dos museus, tem a ver com esta capacidade de negociação muito solta, né? muito inteligente, né? do Mário, também o levou a fazer apostas políticas muito discutíveis. Discutíveis não anacronicamente, discutíveis lá na época, porque outros fizeram opções muito distintas também, né? O Mário ele acreditava, eu acho, já te falei isso, eu acho que o Mário é um único bolchevique brasileiro. Ele é um bolchevique, foi um bolchevique a vida inteira. E era um bolchevique mesmo, fazia negócio, discutia, apostava, errava, sentava com o inimigo, né? Fez isso várias vezes. E como você brincou, ele era não só otimista, ele acreditava muito nisso. Ele acreditava muito em fazer política, né? E fazer política desse jeito, né? E aí tem entraves estranhos na história do Mário Pedrosa, principalmente aí nesse período dos anos 40 e 50, e aí eu podia viajar mais nisso, que acho que também tem a ver com a coisa daquele momento, vou resumir bem, da revolução sair do horizonte. Não havia horizonte para revolução alguma, né? E o desenvolvimentismo parecia que tinha vindo para ficar, e o Brasil era o país do futuro mesmo, e a gente tinha Bienal, e a gente tinha arte concreta, né, Glaucio? A gente tinha a racionalidade do mundo, melhor que eles. Quer dizer, ainda que as greves operárias estivessem acontecendo e o Mário Pedrosa estivesse participando de todo aquele negócio, o caminho do Brasil parecia ser um caminho, naquele momento, que não passava pela Revolução Proletária, mas sim pela política. Só quando ele volta do exílio, quando ele encontra o Lula, com as greves do ABC, é que ele volta, né, ao luxemburguismo, a ideia de uma revolução. E também tem o terceiro mundismo também. Isso, pulei essa parte, é verdade. E a experiência chilena, que talvez tenha sido o último momento em que o Mário, porque não era uma revolução, mas foi a primeira vez que um governo socialista foi eleito. E o Allende o levou ele foi para lá, e o Allende o colocou numa posição fundamental, lá, uma espécie de ministro da cultura, né, para fazer o Museu da Solidariedade, aquele negócio todo, né? Então, naquele momento, o socialismo democrático parecia ser uma vertente do futuro, que tinha a ver com a proposta deles do antigo PSB, que era um partido de intelectuais, né, um partido que teve quase que relevância nenhuma. Tem uma carta do Mário a alguém da família, que acho que vivia em Londres, eu não lembro. Está publicado naquele livro que tem as cartinhas, como é que chama? O Solidão Revolucionário? Retratos do Exílio. Retratos do Exílio. Não, Retratos, né? Retratos do Exílio. Retratos do Exílio. É uma carta deliciosa lá que ele manda para algum parente que está na Inglaterra, não sei o quê, e fala assim, olha, vem para o Chile, aqui é uma maravilha, não vai ter golpe nenhum, nós estamos para frente, não sei o quê. A carta era de setembro de 71. De setembro! 11 dias depois veio o golpe, né? E ele teve que se esconder, ficar atrás de árvore, ficar para entrar na Embaixada do México, ainda não deixava ele ir embora. O Mário tinha uns erros políticos, umas miopias históricas muito curiosas. Eu acho que é um otimismo, assim, né? Tinha um otimismo que às vezes fazia com que ele fosse... Não, mas enfim... Desculpa. Não, mas essa questão das origens sociais, realmente, ele tinha essa questão também. Eu coloco assim, né? Ele, durante muito tempo, ele viveu nesse ambiente que eu chamaria de caras, né? Então, quando você pega os jornais dos anos 20, assim, você vê aquelas colunas sociais lá, tá lá, a família dele, ele também. Hoje não, aparece assim, Mário Pedrosa pegou um trem no Rio e vai amanhecer em São Paulo. Isso em 23, umas coisas assim... Posso só fazer um comentário? Não, mas nesse ponto a imprensa era mais atilada do que hoje, assim. É que você junta esse negócio do trem vir para São Paulo,
Aí tem as coisas da República Velha, né? O Mário veio para São Paulo para tomar posse de um cargo que o pai dele arrumou. Ele veio tomar posse e voltou para o Rio. Acabou. Isso. Largou o cargo, não fez mais nada, ficou lá, entendeu? Então eram aquelas coisas de República Velha mesmo. Mas, enfim, ele, antes, ele estava no núcleo do poder e o pai dele era muito amigo do Epitácio Pessoa. Então, quando tem as revoltas tenentistas, o Mário, o irmão mais velho dele, o Xavier, e ele vão lá no Palácio dar solidariedade ao Epitácio. Esse eu li em jornais. Saía nos jornais. Aí, então, estava lá a lista das pessoas que vieram no Palácio se solidarizar com Epitácio, contra não sei quem, não sei quem, não sei quem. E isso vai até, acho que é 23. Depois ele sai, porque aí começa a aproximação dele lá na Faculdade de Direito com as ideias marxismo, aí ele começa a sair desse circuito, assim, né? Ele desaparece e tal. Mas aí também tem a coisa, assim, é curioso. Não há dúvida que ele traiu a sua classe. Isso é muito importante. Não, assim, mas essa habilidade dele é interessante. Por exemplo, dê uma olhada na Biblioteca Nacional, no Diário de São Paulo, na edição paulista. Vocês coloquem lá Mário Pedrosa, vocês vão achar artigos dele de Berlim, não sei o quê, mas vocês vão achar uma série de reportagens dele na Sorocabana. E ali tem entrevistas dele com aquela gente do PRP, aquela gente do Partido Democrático, tal. Ele conversa, aí tem uns adjetivos lá. Eu acho que não sei se é ele que coloca, mas enfim, talvez seja deram a gente fala copidescada ali, colocaram os adjetivos ali no texto final dele, eu não sei direito, mas enfim. São umas conversas muito gozadas, assim, que ele conversa lá com o pessoal. Ele se interessa mais pelo pessoal que está próximo do Partido Democrático, do PRP. Tem, inclusive, um advogado, que manda uma carta reclamando da entrevista do Mário, do que ele publicou, uma carta longa, assim, maior que o artigo que foi escrito, que ele reclama do Mário, que perguntou isso, saiu aquilo, outro, e não sei o quê, mas... É bem, sabe assim, mas você vê que ele trabalhando como jornalista ali, conversando com essa gente, né? Imagina, no PRP lá nos anos 20, aquilo era um faroeste, né? Um faroeste, quer dizer, ele consegue navegar com razoável cuidado ali para preservar o pescoço ali, mas ele, bom, sei lá, quer dizer, logo depois que ele publica essa reportagem, ele vai embora para Berlim, né? Mas depois, se vocês quiserem, dão uma pesquisada lá, Diário da Noite, São Paulo, anos 20, vocês vão se divertir com essas matérias aí, que são ótimas, assim. Mas ele, realmente, ele tinha essa coisa Mas ele tinha, sobretudo, né, essa coisa que é importante, né, que eu enfatizei, que é a questão do educar, né? Sabe? Ele estava ali interessado em fazer com que convencer as pessoas pela razão. Bom, na verdade, assim, ele é um herdeiro daquela gente do século XIX, né, que achava que o mundo ia para frente, que ia progredir, não sei o quê, que ia sempre melhorar, tal. Tinha uns percalços aqui, uns percalços ali, mas o mundo ia sempre andar para frente, tal. E que você conversando, você ia percebendo, você ia mudar as pessoas, né? E aí, obviamente, com esse otimismo dele, aí incorria nessas questões que você colocou aí, né? Desses erros aí que ele... Sem dúvida, tem toda a razão. Eu acho que já para a gente já levar... Mas acho que o Marcos queria colocar mais uma coisa, não? Eu acho que o Marcos pode fazer o comentário dele e depois a gente encerra, pode ser? Pode. Só essa questão rapidinho sobre origens sociais, que eu acho que é as origens sociais do Mário Pedrosa, e eu acho que nem só a questão de classe social é importante, mas a questão também regional é importante, porque não sei se alguém já pegou as cartas do Mário Pedrosa para o Mário de Andrade, e elas são fascinantes, boa parte dos assuntos ali
e que faz sentido enquanto qual o interesse que o Mário Pedrosa teria para o Mário de Andrade, é o vínculo que ele estabelece entre os modernistas de São Paulo e o Nordeste. Porque o Mário Pedrosa e o Antônio Bento, que eles ali são o mesmo grupo, eles fazem um canal ao mesmo tempo para trazer os cantos populares do Nordeste para o Sudeste, que, enfim, é casado com a Houston, não é à toa também, ela estava gravando os cantos para o Mário de Andrade, mas ele também tem ele também é um certo canal para Boemia do Rio de Janeiro. Era a irmã dela que gravava. Era a irmã dela, exato. Isso. Era a irmã dela que estava, mas enfim, eles discutem isso diretamente. Enfim, ela tá demorando para gravar, ela tá enrolando muito. Ela é assim mesmo. Enfim, estava no mesmo bojo ali, né? E ao mesmo tempo para a Boemia do Rio de Janeiro, né? Tem mais cartas sobre o cotidiano de bares e tal no Rio de Janeiro que também interessavam ao Mário de Andrade, assim. Então, o fato de que ele consegue se colocar nesses canais, acho que torna ele também interessante para esse círculo de intelectuais. Então, eu particularmente essas cartas do Mário de Andrade com o Mário Pedrosa, eu não sei, foram abertas não faz muito tempo, né? Agora com esse. Então, eu não conheço particularmente, assim, eu só conheço. Elas são poucas, são acho que 2 ou 3. Elas estão no IEB. Então, mas foram abertas relativamente recentemente, né? Eu acho. Dani, na tese da Tarsila Formiga, A Espera da Hora Plástica, ela tem um capítulo sobre essa relação. Ela traz as cartas, né? E outros, o poema também que o Mário dedica ao Mário Pedrosa. Tem uma série de documentos e ela trabalha um capítulo sobre essa relação. É bom saber disso. Porque assim, o que eu conhecia era só uma, assim, diretamente Mário Pedrosa e Mário de Andrade, fora o poema, tal. Eu cheguei a ver o livro que o Mário publica, o poema, tem uma dedicatória, mas é uma dedicatória assim meia protocolar do Mário. Tem uma outra dedicatória do Macunaíma que é mais elogiosa, né, que o Mário de Andrade faz para o Mário Pedrosa, que é quase um texto à parte, né? Mas assim, a referência que eu já conheço, que eu conheci do Mário de Andrade sobre Mário Pedrosa, sobre Mário de Andrade, está numa daquelas cartas que ele escreveu para o Lívio, né? O Lívio, Ele chama ele de ingênuo, tal. Mas aí também é muito daquela coisa enfim, aquele momento que o Mário já está mais bolchevique, assim, né? Então já não está com muita paciência. Mas tem esse momento anterior, vamos dizer assim, embora isso conviva até 27, 26 já, ele, mesmo estando no Partido Comunista, ele mantém essa relação, mas já não é tão intensa quando ele chega em São Paulo para trabalhar no jornal, no Diário da Noite, começa a ter contato com os modernistas aqui. Ele tem, enfim, interesses, né? Ele tem umas cartas para o livro que ele vai na Paraíba e descobre sei lá, um repente, não sei aonde. Inclusive, depois tem, quando você olha assim, se você vai procurar cartazes da Elsie Houston, tem lá um cartaz de um show da Elsie Houston que está lá, tem o nome da música descoberta por Mário Pedrosa. Ela atribui a... Ela cantou isso no Teatro Municipal do Rio. Uma música que foi achada pelo Mário Pedrosa. Ela descobriu lá isso. Mas tem uma coisa também que eu acho que é importante também nessa questão do relacionamento do Mário com a elite artística e intelectual, que tem a ver com a questão da filiação partidária do Mário. Depois, né? A Gláucia destacou aqui, né, a intelectualidade posterior a 30, de 30 para diante, vai sendo aos poucos hegemonizado, sobretudo pelos intelectuais ligados ao PCB, né? E aí acontece um movimento curioso, né, que é um pouco apagar essa ligação que o Mário
Pedrosa tem com os intelectuais durante os anos 20. O Mário Pedrosa, por exemplo, ele fazia parte de um grupo lá com o Antônio Bento, o Ismael Neri, não sei o quê, onde eles ficavam fazendo umas... Era um misto de brincadeira e coisa séria, né? Que eles chegaram a inventar uma ciência lá, não vou lembrar o nome do negócio, mas eles ficavam brincando muito com isso. E tinha, enfim, esse grupo era um grupo que já nos anos 20, já tinha um certo peso nos meios intelectuais. E o Mário fazia parte desse grupo, né? E aí se você vai olhar, se você pega, sei lá, se você pega trabalho sobre o Ismael Neri, você só vai encontrar coisas do Mário, os textos que o Mário dedicava ao Ismael Neri, depois que o Ismael Neri morreu, não sei o quê, mas em vida, você vê pouca referência dessa ligação. Aí também por exemplo, Antônio Bento. Antônio Bento era assim, o Antônio Bento foi militante do Partido Comunista, junto com o Mário e com o Lívio, né? Tem umas cartas muito engraçadas que o Antônio Bento acho que o Livro Xavier fica contando para o Mário Pedrosa, fala, olha, o Antônio Bento conseguiu com o pai dele a promessa de mandá-lo para Paris, mas com a condição de que ele fosse eleito deputado. E aí eu estou ajudando ele a fazer uns projetos de lei, não sei o quê, umas coisas assim, mas sobre a ótica comunista, lá no Rio Grande do Norte, lá, entendeu? Ele foi umas coisas malucas assim. E aí esse tipo enfim, essas conexões, elas desaparecem, né? Se você vê nos trabalhos sobre a intelectualidade nos anos 20, no ano do Rio de Janeiro, você não ouve o nome de Mário Pedrosa. Né? Você ouve falar, obviamente, depois dos anos 40. Mas nos anos 20 você não ouve falar dele. E é muito curioso isso, porque ele tinha uma conexão muito forte com sabe? Ele era aquele grupinho que ia no Teatro Municipal, ali ficavam discutindo música, arte, não sei o quê. Isso desaparece, assim. É uma coisa... E tem muito a ver com essa questão na minha opinião, ao menos, tem muito a ver com essa conexão política, né, do Mário ser pelos vínculos políticos que o Mário estabeleceu. Então, você não podia tratar com aqueles renegados, aquela gente lá, e aí começa a política de apagar. Obviamente, você não vai conseguir apagar o Mário dos anos 40 para diante, porque é impossível, entendeu? Isso não é possível. Mas nesse momento anterior, você vê esse movimento de desaparição do Mário. O Mário não existe. O Mário ele foi militante político nos anos 20 e anos 30, depois que ele vai virar crítico de arte. Sabe? Mas esse vínculo que ele já tem com os meios intelectuais, que é uma coisa que vem dos anos 20, isso some. E é uma coisa que a gente tem a recuperar. E aí também essa é a questão dos modernistas e tudo mais, né? Ô, Daines, isso está tudo no meu livro que não saiu. O da COSAC. Então. Tem que dar um jeito de publicar essas coisas, porque isso é... O que eu nunca consegui achar e que eu queria muito que alguém achasse são os textos que ele escreveu na Paraíba, porque ele foi em 20 e poucos para Paraíba. Ele veio aqui para São Paulo, depois ele saiu, depois ele foi para Paraíba, aí ele voltou, e aí ele foi para a Alemanha, né? Mas aí lá na Paraíba, ele fala, e o Mário de Andrade fala, que ele escreveu várias críticas literárias, coisas assim, mas eu nunca achei. Então, mas aí você vai ter que ir para Paraíba. É isso. Porque aquele jornal chama União. É isso? Chama União? A União.
E esse Porque eu jornal achei vários dos anos 20, mas nenhum. Então, tem alguns recortes dele tem aqui em São Paulo no CEMAP, mas são artigos sobre Beethoven, não sei o quê. Isso, é isso. Ah, tem no CEMAP? Por que eu não Tem, esse do Beethoven tem. Está lá. Mas tem mais coisas. Nessa época, o jornal era dirigido por um cara chamado Antenor Navarro. Esse Antenor Navarro, mais tarde, ele vai ser, em 30, ele vai ser interventor da Paraíba. E é ele que vai dar carta de apresentação para o Perret entrar no arquivo da Marinha e pesquisar sobre o João Cândido. Uau! E por isso que eles ficaram louquíssimos da vida, porque o Antenor Navarro morre, né, em 32, num acidente aéreo em Salvador. Não. E esse Antenor tinha uma revista chamada Era Nova, que tem um texto que eu nunca também achei, mas na biblioteca lá da Paraíba tem. Tem um texto do Mário Pedrosa sobre o surrealismo. Ele escreveu para ele. Então, como é que chamava a revista? Era Nova. Era Nova. Era Nova. Agora que nós temos aqui uma representante no Ceará, a gente podia encarregá-la de fazer o serviço. Ela está mais perto. Bom. Vamos ver, né? As condições pandêmicas. Olha, isso aí é o próximo da publicação legal, isso aí. Viu? Esse jornal A União era o jornal do PRP da Paraíba. Olha aí. Nossa. Entendeu? Mas é porque ele era amigo desse Antenor Navarro, que era o editor da época, então ele conseguiu fazer isso. Por exemplo, esse negócio do artigo do surrealismo tem nas cartas para o Livro Xavier, ele comenta lá. Isso. Esse artigo, né, dessa revista, assim, mas eu só consegui, sobre essas coisas, referências de gente que pesquisou nessa revista, mas obviamente deve estar numa biblioteca ali, mas ela não está acessível, não está digitalizada nem nada, tem que ir em loco, não tem jeito. Uma outra fonte que eu acho que a gente pode ter de informação é os espólios do Antônio Bento, que eu não faço a menor ideia de onde estão, que eu já procurei, porque, por exemplo, para as cartas para o Mário de Andrade, as do Antônio Bento chegam a mencionar o Mário Pedrosa e são, inclusive, mais ricas, mas são mais numerosas e mais ricas, mas eu nunca encontrei onde foram parar as coisas do Antônio Bento, nesse contexto. Tem umas cartinhas no arquivo do Livro Xavier, algumas cartas, uma meia dúzia por aí, mas as coisas dele realmente não tenho ideia de onde foram parar, não sei. O Antônio Bento estava também fazendo esse trânsito para o Nordeste, né? E ele e o Pedrosa, eles estavam meio como parceiros ali, fazendo coisa para o Mário de Andrade e tal. Então, porque o Antônio Bento também é a mesma categoria social do Mário Pedrosa, né? Aquela coisa do filho de fazendeiro do Nordeste, não sei o quê. E eles se conheciam lá. Economicamente decadentes, mas politicamente influentes, né? Exatamente. É isso. Depois vira crítico de arte também, né? Fica com Pedrosa enquanto crítico de arte. Pois é. Gente, eu acho que está numa boa hora para a gente encerrar. Eu acho que já a gente conversou, falou bastante coisa, bastante assunto e assuntos para próximos debates também. Eu acho que vale lembrar que a gente vai ter o nosso encontro da plataforma Mário Pedrosa, o nosso evento anual, que começa no dia 5, né? Então, depois a gente ainda tem que pensar isso, mas é possível que a gente tenha uma pausa de dezembro, né? Mas teremos outros encontros aqui do nosso grupo de estudo dessa fortuna crítica e dos estudos, da apresentação dos pesquisadores, né, do Mário Pedrosa. E queria agradecer imensamente o Denis por expor aqui, falar tanto da trajetória do Pedrosa, desse tão importante livro que, assim como a Glaucia, eu estava terminando a minha tese de doutorado, esse livro foi publicado, assim, aí eu falei, ainda bem que eu atrasei um pouco, né? Aí eu comprei ele logo no lançamento e me ajudou imensamente. Eu falei, então foi você? Para com isso.
eu tivesse cumprido o prazo de 4 anos, eu não teria citado, não teria me ajudado tanto o livro. Então, esse atrasinho foi bom. Então, gente, muito obrigado, boa noite para todos vocês e obrigado por uma conversa tão interessante. E até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Boa noite. Denis. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.